Fala, galera! Para quem não me conhece, eu me chamo Ana, sou formada pela Universidade Federal de Santa Catarina e terminei minha residência de Clínica Médica esse ano, 2021, aqui na USP São Paulo. Hoje eu vou abrir com vocês a série O que cai em Clínica Médica e trouxe um tema, bastante caprichoso, que cai bastante nas provas daqui de São Paulo, insuficiência cardíaca. A gente vai discutir 5 questões bem bacanas, explorando assim o que a banca mais gosta de cobrar sobre esse assunto, beleza? Quem somos nós, né? Nós da Medway estamos sempre produzindo muito conteúdo voltado principalmente para a residência médica. Nosso objetivo é melhorar a assistência médica no país de maneira geral e o primeiro passo para a gente fazer isso está sendo garantir a tua aprovação em uma residência médica de qualidade. Então, se você tem interesse em prestar prova aqui em São Paulo, por exemplo, nos acompanha nas redes sociais, se inscreve aqui no canal do YouTube, segue a gente no Instagram. Mesmo assim, quando tu estiver lá fosforilando, borboleteando, não devia estar na rede social, é uma forma de dar uma desculpinha. Não, mas tô estudando, tô vendo flashcard da Medway no Instagram. Segue a gente lá, tá? Mas voltando pro papo sério, porque o nosso tempo é curto, se você tem interesse em fazer residência aqui em São Paulo, a gente vai revisar aqui no YouTube os assuntos mais prevalentes nas provas do estado. Então acompanha a gente aqui. E falando em prevalência, né? Toda essa prevalência ela é determinada a partir de análises estatísticas. E se vocês quiserem conhecer os nossos guias estatísticos das principais instituições aqui de São Paulo, clica no link que está na descrição desse vídeo. Show? Então, bora para as nossas questões, porque a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Trouxe para vocês primeiro uma questão do ano passado, USP Ribeirão 2021. Olha lá. Homem, 80 anos, em acompanhamento irregular por DPOC muito grave. Refere... Ana? Mas não era aula de insuficiência cardíaca? Calma. Olha só. Refere piora da dispneia aos esforços e edema de membros inferiores há 1 ano. No exame físico ele está em bom estado geral, murmúrio vesicular reduzido globalmente sem ruídos adventícios à ausculta pulmonar, com a frequência respiratória de 24, saturando 85%, com edema de membros inferiores, frio e depressível, estase jugular a 90 graus. Qual o elemento fisiopatológico responsável pela piora recente do meu doente? E aí? Alta resistência vascular pulmonar? Hiperinsuflação pulmonar? Hipervolemia? Disfunção de VE? Primeiro, a gente precisa entender o que está acontecendo com o meu paciente. Então, olha lá, eu tinha um paciente com DPOC muito grave. De repente, ele piora a parte respiratória nos últimos meses. Ele pode piorar? Pode. Agora ele está tendo dispneia aos esforços. Isso poderia, por si só, ser justificado pelo DPOC. Assim como a diminuição do murmúrio vesicular. O paciente com DPOC, ele tem aumento do tórax intonel, né? Aumento do diâmetro anteroposterior do tórax. Então, ele pode ter o MV diminuído. Mas isso não consegue justificar a congestão sistêmica do meu paciente. Ele tem edema de membros inferiores, já referido há 1 ano. No exame físico, a gente comprova esse edema de membros inferiores e, mais do que isso, a gente evidencia estase jugular a 90 graus. Se vocês não sabem, o teste da turgência jugular, ele é feito a 30 e 45 graus. Por quê? A 0 graus, a tendência é que todo mundo fique com a jugular mais túrgida, todo mundo consiga ter a jugular visível. Mas a 30 e 45 graus, não. E aí a evidência de uma jugular mais túrgida a 30 a 45 graus vai me sugerir a presença de uma congestão sistêmica. Então, imagina a 90 graus. Então, o que eu tenho que pensar para esse meu paciente é que ele está edemaciado, que ele tem uma congestão sistêmica, que ele tem uma falência, provavelmente de ventrículo direito. Mas por que ele tem essa falência de ventrículo direito? Se a gente está na aula de insuficiência cardíaca, fica mais fácil pensar, né? O meu paciente tinha um DPOC tão grave que ele evoluiu com um cor pulmonale, uma falência de VD secundária a uma disfunção pulmonar. Justo? Isso consegue explicar pra gente todos os achados do meu paciente. Então vamos olhar para as nossas alternativas. Disfunção de ventrículo esquerdo. Não. A gente sabe que a disfunção do ventrículo esquerdo ela vai cursar com uma congestão pulmonar. Por quê? Sempre que eu tenho uma disfunção de uma câmara cardíaca, o que eu tenho é acúmulo de água, de sangue,
de líquido mesmo nas câmaras anteriores. Então, eu tenho aumento do átrio direito e uma congestão pulmonar. O esperado seria que meu paciente tivesse estertores à ausculta pulmonar. A gente vai ver na próxima questão que os estertores nem sempre precisam estar presentes, porque com o processo crônico de insuficiência cardíaca, existe remodelamento cardíaco, existe remodelamento arteriolar e o estertor pode não ser presente mesmo que o paciente esteja com congestão pulmonar. Mas, em título de prova, isso classicamente não é cobrado desse jeito. Objetivamente, se tem congestão pulmonar, a banca vai colocar para vocês geralmente a presença desses estertores. Show? Então eu não espero que tenha uma disfunção de ventrículo esquerdo. E a hipervolemia? Ana, meu paciente está hipervolêmico, eu estou vendo que tem edema de membro inferior, eu estou vendo que tem estase jugular. Certo, mas a hipervolemia não é a causa. Qual o elemento fisiopatológico responsável pela piora? O meu paciente não está piorando porque ele está hipervolêmico. A hipervolemia é uma consequência do corpo pulmonale. Hiperinsuflação pulmonar? Não. A minha hiperinsuflação pulmonar, ela acontece sim no meu DPOC grave, aumenta o aprisionamento aéreo, vai comprometer a minha prova espirométrica, mas não é ela por si só que traz repercussão pulmonar, que traz repercussão cardíaca, que justifica o corpo pulmonale. O que justifica o meu corpo pulmonale é o aumento da resistência vascular pulmonar. Show? Vamos recapitular um pouquinho alguns conceitos presentes no quadro clínico do meu paciente com insuficiência cardíaca. Em geral, se eu tenho insuficiência cardíaca, eu tenho um coração que não bate direito, por isso eu posso ter alguns sintomas de baixo débito. Classicamente, o meu paciente está astênico, cansado, com uma fraqueza um pouco inexplicada. Mas eu posso ter sintomas mais específicos dependendo das câmaras acometidas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma insuficiência cardíaca esquerda, a minha tendência é que eu tenha um baixo débito sistêmico, porque não chega sangue no coração, e uma congestão pulmonar. Os achados vão ser aumento da pressão capilar pulmonar, que justifica essa congestão pulmonar, o estertor, a ausculta. A presença dessa congestão pulmonar pode ser associada também com tosse, escarros hemoptoicos, hemoptise, dispneia, sibilo, derrame pleural. O clássico de prova é aquele derrame pleural unicamente à direita, um transudato, né? Associado com a minha insuficiência cardíaca. Posso ter também dispneia paroxística noturna, ortopneia, cianose, cansaço e até confusão mental por baixo débito neurológico também, tá? Por má perfusão neurológica. E do outro lado, eu posso ter sintomas de insuficiência cardíaca direita. O mais clássico da IC direita, na verdade, é um coração esquerdo tão ruim que chegou a lesionar o coração direito ou uma doença pulmonar, como é que a gente viu, que causa um corpo pulmonale, uma falência de câmaras direitas de VD. Na insuficiência cardíaca direita, eu já costumo ter sinais de congestão sistêmica. Então, é um paciente que se apresenta com hepatomegalia dolorosa, com edema de membros inferiores, com estase jugular exorbitante, com ascite. Ele também está fadigado, também está cansado, mas o que mais chama atenção vai ser o edema, a congestão sistêmica. Show? Bora agora para uma outra questão. Essa questão, galera, do IANSP 2021, hoje, para vocês, talvez esteja muito fácil. Mas para quem fez a prova do ano passado, talvez foi a questão mais difícil de clínica médica. Olha lá, um paciente de 64 anos de idade, obeso, hipertenso diabético e ex-tabagista, de 5 maços ano e com fibrilação atrial crônica. Faz uso de enalapril, atenolol, amlodipino, metformina e varfarina para FA. Nessa questão eu vou pensando nela com vocês, tá? Então eu tenho um paciente com vários fatores de risco cardiovascular. Ele é obeso, hipertenso, diabético, tem uma fibrilação atrial que justifica o uso de varfarina. Ele faz uso de beta-bloqueador, bloqueador de canal de cálcio, IECA e medicação para diabetes. Ele foi encaminhado para consulta ambulatorial devido à queixa de uma dispneia progressiva nos últimos meses, aos médios e aos pequenos esforços. Por que será que ele está com essa dispneia? Ele era tabagista. Será que é um DPOC? Ele tem fatores de risco cardiovascular. Será que é um equivalente anginoso? Ele tem fatores de risco cardiovascular. Ele é hipertenso. Será que é uma insuficiência cardíaca, que é o tema da aula? Olha lá.
Ao exame clínico, ele tem bulhas arrítmicas, lógico, ele tem FA, hipofonética. Essa hipofonese, será que está acontecendo pelo tabagismo? Pelo aumento do diâmetro anteroposterior do tórax? Pouco provável, a carga tabágica dele é muito pequenininha, de 5 maços anos só. Possivelmente, isso está acontecendo mesmo pela obesidade. Em 2 tempos, sem sopros, com frequência cardíaca de 77. Então, a gente não tem um FA de alta resposta ventricular. Com uma PA de 130/70, meu paciente está normotenso. Eu também não tenho uma FA cursando com instabilidade hemodinâmica. Saturando 94% em área ambiente. 94 eu até tolero, mas por que não 98? Por que não 99? Será que é um DPOC? Pouco provável, já que meu paciente tem uma carga tabágica baixinha. Será que ele faz uma síndrome de Pickwick porque ele tem um DPOC? E é isso que porque ele é obeso e isso justifica essa dessaturação? Pode ser. Será que ele tem alguma coisa cardíaca justificando uma congestão pulmonar? Por isso que ele está com essa dessaturação? Vamos ver. E ausculta prejudicada devido ao seu porte físico, mas com impressão inicial de MV bilateralmente sem ruídos adventícios. Essa característica aqui na tua prova era muito importante. A princípio a gente tem uma ausculta limpa, só que a banca te deixou claro que a ausculta estava prejudicada porque o paciente era obeso. Então, pera lá, a minha ausculta no paciente com insuficiência cardíaca geralmente tem congestão. Eu estou falando de questões de insuficiência cardíaca. Geralmente tem congestão, mas aqui meu paciente não tinha congestão. Tá tudo bem? Depende. Pode ser que eu não ouvi a congestão porque ele é obeso e pode ser que a gente não ouviu os estertores pulmonares simplesmente porque já é uma insuficiência cardíaca tão crônica que houve um remodelamento arteriolar que justifica o sumiço dos estertores. Então, a ausência de estertores não descarta que meu paciente não tem congestão pulmonar, beleza? Já realizou diversos exames para investigação desse quadro, entre eles um eletro que mostrou um ritmo de fibrilação atrial e um sinal de hipertrofia ventricular esquerda. Então, aparentemente, ele tem sobrecarga de VE. E aí ele fez um eco também. O eco mostrou um aumento de átrio esquerdo e uma hipertrofia do ventrículo esquerdo. Sobrecarga de VE. Será que isso tudo é secundário à pressão alta dele? Além disso, a gente vê uma fração de ejeção de 64% com uma PSAP, uma pressão sistólica de artéria pulmonar aumentada. O meu limite vai até 30, tá? De 42. Na espirometria, já que ele era ex-tabagista, apesar da carga tabágica baixa, mostrou um distúrbio ventilatório restritivo leve. Um teste ergométrico negativo para isquemia, dito submáximo, então a gente não pode confiar 100% nele para descartar um quadro anginoso. E laboratórios com hemograma, função renal, eletrólitos e BNP dentro da normalidade. Com base nessa situação hipotética, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada. E por que eu disse que essa questão agora para ti pode ser relativamente fácil? Vai pensando o que a gente vai fazer com esse doente agora, tá? No meio da tua prova, era muito difícil saber o que esse cara tinha. Eu pensava, será que é DPOC? Não, eu vou descartar, porque a carga tabágica não é compatível e a minha espirometria tem um distúrbio restritivo. A minha espirometria possivelmente tem esse distúrbio restritivo porque meu paciente é obeso. Então, tá justificado nesse sentido. O meu paciente tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Não, porque a minha fração de ejeção tá acima de 50%. O meu paciente tem um equivalente anginoso, ele está tendo angina, é por isso que é a dispneia dele? A princípio, não. Apesar do risco cardiovascular dele aumentado, a gente tem um teste ergométrico negativo para isquemia. Aí vocês poderiam me perguntar, Ana, mas tu disse que teste ergométrico submáximo não descarta completamente a minha isquemia. Tudo bem, mas o meu paciente tem muito sintoma com pequenos, médios esforços. Então, era esperado que ele fazendo o teste ergométrico, ele também sentisse dor ou também sentisse esse equivalente. E o eletro não mostrou nenhuma alteração de isquemia, seja no teste ergométrico, seja no eletro por si só. Então, eu não considero a possibilidade de um equivalente anginoso. Será que esse meu paciente tem hipertensão pulmonar, já que ele tem a pressão sistólica da artéria pulmonar aumentada? Sim, só que essa hipertensão pulmonar é secundária a uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E esse que era o pulo do gato da tua questão, tá?
a gente via que era um paciente que tinha fator de risco cardiovascular, era um paciente que estava com sintomas compatíveis com insuficiência cardíaca, ele tem edema, ele tem toda a manifestação clínica de dispneia, aos pequenos esforços, de congestão, mas mais do que isso, ele mostra um eletro e um eco com sobrecargas de câmaras esquerdas, apesar da fração de ejeção preservada. E a minha hipertensão pulmonar, ela é secundária a minha hipertensão pulmonar, ela pode ser um achado relacionado à minha insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Ana, mas esse BNP dentro da normalidade? Existem algumas situações em que o BNP pode ser falso positivo e também existem situações que o BNP é falso negativo. É o caso da obesidade, por diluição mesmo, tá? Além disso, a própria insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada pode cursar com BNP normal. E essa era a grande pegadinha da tua prova. Se tu batesse o martelo, que era uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o gabarito saía mais facilmente. Vamos dar uma olhada nas alternativas, ó. Eu vou aumentar a dose de atenolol? Não. Agora que eu sei que é uma insuficiência cardíaca, não faz sentido o paciente estar descompensado e eu aumentar a dose do beta-bloqueador. Além disso, ele está com a frequência cardíaca muito bem controlada, ele não está descompensando por conta da FA, por exemplo. A frequência cardíaca dele era de 77, né? Substituir atenolol por amildarona? Não, de novo, né? O meu paciente com um FA de longa data, FA crônico, não vai ter indicação agora de eu fazer o uso de amildarona. Apesar de que dificilmente a amildarona vai conseguir reverter esse ritmo, já que meu paciente já tem um átrio esquerdo aumentado, ele tem alterações anatomopatológicas que justificam essa fibrilação atrial, ainda assim, a gente não tem por que substituir o atenolol, até que está contribuindo no controle pressórico, por amildarona. A minha frequência cardíaca da FA está muito bem controlada, não tem por que acrescentar amildarona para ele, tá? Prescrever nitrato, e aí muita gente, nossa, nem tinha pensado que podia ser isquemia, mas daí via esse nitrato gritando aí, a gente já sabe que dificilmente é um equivalente anginoso. E por último, iniciar formoterol e budesonida? Também não. Eu sei que meu paciente não tem DPOC porque a minha espirometria veio com um distúrbio restritivo e o DPOC é um distúrbio obstrutivo. Então, o gabarito da minha questão era iniciar furosemida. Em contexto de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, a gente não tem muitas medicações que modificam a mortalidade, por isso o nosso tratamento é mais sintomático, é o caso desse paciente, ele estava congesto. O aumento da pressão da artéria pulmonar era inclusive justificado por essa congestão, por disfunção cardíaca. Por conta disso, estava indicado a gente fazer furosemida para esse paciente. Show? Vamos recapitular um pouquinho alguns conceitos. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, como que a gente faz o tratamento dessas condições? Olha lá, eu tenho os dois espectros principais, fração de ejeção preservada, fração de ejeção reduzida. Em geral, a nossa avaliação tende a ser realizada pelo ecocardiograma. A gente até pode abrir mão da ressonância cardíaca, por exemplo, mas o eco está muito mais disponível para a gente, apesar de algumas limitações. Quando a gente avalia os parâmetros da fração de ejeção, a gente pode cortar ele em menor que 40, 40 a 50 e maior que 50. Fração de ejeção maior que 50, a gente diz que tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Fração de ejeção menor que 40, a gente diz que tem insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E fração de ejeção intermediária é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária. Em geral, 40 a 50 é pouco explorado na tua prova. Geralmente, a banca cuida com fração de ejeção reduzida quando ela está abaixo de 45, 50 e quando ela está acima de 45, 50, ela quer que tu maneje como insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, tá? Fazendo um comparativo, assim, em geral, a gente tende a comparar a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada como insuficiência cardíaca diastólica. É aquele paciente que tem dificuldade de relaxamento. Enquanto a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida é aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca sistólica. Ele não consegue ejetar todo o sangue que chega.
Sempre que a gente está avaliando o meu paciente com insuficiência cardíaca, além do eco, a gente pode pedir alguns exames laboratoriais, né? Desde função renal, eletrólitos, glicemia, dosar perfil hepático, dosar perfil lipídico, tudo para fazer uma avaliação ampla desse meu doente mesmo. Mas um dos exames que é rotineiramente pedido, apesar de ter evidências bastante limitadas em algumas situações, é o peptídeo natriurético, o BNP ou NT-proBNP. Em geral, esse marcador ele tem um excelente valor preditivo negativo e ele tem muita aplicabilidade no PS quando a gente quer investigar a causa de uma dispneia. Eu tenho dúvida, será que é uma dispneia pulmonar? Será que é uma dispneia cardíaca? Eu doso o BNP. O BNP vindo normal tende a descartar a possibilidade de ser uma insuficiência cardíaca, de ser uma causa cardíaca. E foi essa pegadinha que a tua banca quer explorar. Mas a gente tem que lembrar que o BNP ele tem maior impacto na estratificação prognóstica desse meu paciente e ele pode ser falso negativo e falso positivo. O exemplo mais clássico de pacientes que vêm com BNP normal e, na verdade, ele está aumentado, então falso negativo, são os pacientes obesos. E o exemplo mais clássico de BNP falso positivo são aqueles pacientes com doença renal crônica, com estados hiperdinâmicos, síndrome coronariana aguda, anemia. Esses são os que chamam mais a nossa atenção no contexto de prova mesmo, tá? Falando um pouquinho de tratamento. Quando a gente está diante de um paciente com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eu não tenho tratamento farmacológico específico. Existiu, até tem um estudo mais recente, o TopCat, que tentou mostrar a importância de alguns medicamentos no tratamento da IC. O estudo avaliou o impacto do uso de espironolactona nesses pacientes com IC com fração de ejeção preservada e mostrou um impacto, ainda que discreto, no tempo, na frequência de internações. Mas esse impacto é muito discreto, não vai ser explorado na tua prova, nem justifica a gente usar essa medicação nesse momento, tá? Então, o tratamento para insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada acaba sendo o controle das comorbidades desse doente. Então, se ele é hipertenso, a gente vai tratar a hipertensão, se ele é diabético, a gente vai tratar o diabetes e modificações dos hábitos de vida. Além disso, de tratamento mais específico, vai ser um tratamento só sintomático, sem impacto na mortalidade. Então, a gente vai usar, por exemplo, o paciente está com gesto, eu vou fazer uso de diuréticos e a minha preferência no contexto agudo, sintomático, vai ser a furosemida. Se eu preciso, meu paciente está hipertenso, eu vou abrir mão de medicações de primeira linha para controlar a pressão arterial. Meu paciente está taquicárdico, eu vou tentar controlar essa frequência cardíaca dele com beta-bloqueador, mas o meu beta-bloqueador não são aqueles que têm impacto na mortalidade da insuficiência cardíaca. Meu objetivo vai ser controle de frequência cardíaca, porque eu dou mais tempo de diástole e facilito o enchimento desse coração que tem dificuldade de relaxar, beleza? Lembrando que os digitálicos são contraindicados nesse paciente com IC com fração de ejeção preservada. Só para a gente extrapolar um pouquinho, eu quero discutir com vocês também o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. A gente vai falar de tratamento ambulatorial. Então, quando eu estou com o meu paciente com IC, com fração de ejeção reduzida, sendo ele sintomático ou não, a gente inicia com uma terapia dupla para todo mundo. Então, terapia dupla para todo mundo. A gente usa o IECA ou BRA e um beta-bloqueador com impacto sobre a mortalidade. Todos os pacientes vão usar a terapia dupla, a menos que haja uma contraindicação clássica, por exemplo, uma disfunção renal que contraindique o uso de ECA, a gente vai substituir por nitrato mais hidralazina, mas se não, a minha escolha vai ser o uso de ECA ou BRA. Se meu paciente ainda assim continuar sintomático, ou seja, classe funcional 3, 4 ou até classe funcional 2, então dispneia aos moderados, dispneia aos mínimos ou até dispneia ao repouso, a gente vai associar um antagonista mineralocorticoide como a espironolactona. E aí, esse meu paciente fica com uma terapia tripla modificadora da mortalidade. Se ainda assim, esse meu paciente, mesmo com a terapia tripla, continuar sintomático, a gente vai precisar acrescentar outros medicamentos. Então, meu primeiro momento é, eu tenho IC com fração de ejeção reduzida, todo mundo usa terapia dupla, IECA ou BRA e beta-bloqueador. Continuou sintomático, espironolactona. Agora eu avalio e vejo a classe funcional. Classe funcional 1,
ele tem sintoma com esforços muito intensos, praticamente assintomático. 2, sintomas aos esforços moderados. 3, aos mínimos esforços. Ou 4, sintomas em repouso. A gente tem que considerar o acréscimo de outras medicações. Então, ó, paciente assintomático, NIRA 1, eu mantenho só a terapia tripla, Iecobra, beta-bloqueador e espironolactona. Pacientes sintomáticos classe 2 e 3 ou classe 4 sintomáticos em repouso, a gente vai associar outros fármacos. E aí a questão que fica é, quais estratégias terapêuticas adicionais a gente vai colocar? E isso depende muito do paciente. Algumas medicações elas vão ter impacto na mortalidade e outras não. Por exemplo, se meu paciente, além da terapia tripla, ele mostrar pra gente que ele tem uma fração de ejeção diminuída, bastante diminuída, na verdade, menor ou igual a 35%, a gente pode considerar a substituição do meu IECA ou BRA pelo sacubitril com valsartana, que tem impacto na mortalidade. Se meu paciente tem a fração de ejeção também reduzida, com ritmo sinusal e frequência cardíaca menor que 70, a gente pode considerar a associação da ivabradina, mas tem que ser ritmo sinusal e frequência cardíaca menor que 70, porque ele age sobre o nó sinoatrial, beleza? A ivabradina não tem impacto na mortalidade do meu doente. Se a fração de ejeção for menor que 35 e o paciente for afrodescendente, a gente sabe que o impacto do uso de IECA e BRA pode ser limitado. Então, a gente pode considerar a associação, aqui a gente está falando de associação, não substituição, por nitrato e hidralazina. A associação de nitrato e hidralazina também tem impacto na mortalidade. E por fim, se meu paciente tem uma fração de ejeção menor ou igual a 45%, com ritmo sinusal ou FA, a gente pode considerar o uso para ele também de um digitálico como a digoxina, que também não tem impacto na mortalidade. A questão é, terapia dupla para todo mundo, se precisar terapia tripla com espironolactona, se ainda assim eu precisar, eu vou avaliar as características do meu doente para escolher o que eu vou acrescentar. Eu posso substituir por valsartana e sacubitril, eu posso acrescentar nitrato e hidralazina, eu posso acrescentar ivabradina ou eu posso acrescentar digoxina, dependendo do que a gente tem disponível e das contraindicações a cada um desses fármacos. Show? Ana, e tu não falou nada da furosemida. Putz, eu vejo todo paciente com IC usando furosemida direto. Sim, a gente pode usar o diurético, mas a dose mínima e pelo tempo mínimo necessário para esses pacientes compensarem. Então, quando eles estão congestos, a gente vai usar a furosemida, que tem maior efeito potencial diurético mesmo, de reduzir a congestão, mas ela não faz parte do tratamento crônico desse doente. Só para a gente recapitular lá, ó. Quais são as drogas que aumentam a sobrevida na minha insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida? Os beta-bloqueadores, Iecobra, antagonista de aldosterona, inibidores da neprilisina, inibidores de SGLT2, mesmo em pacientes que não diabéticos, e associação de hidralazina com nitrato. Show? Bora para a próxima pergunta. Agora eu quero explorar nas próximas 3 perguntas com vocês conceitos de insuficiência cardíaca aguda, insuficiência cardíaca descompensada, digamos assim. Esse é disparado o assunto mais explorado nas provas aqui de São Paulo. Olha lá, USP São Paulo, 2017. Homem, 67 anos de idade, procura pronto-socorro por piora da dispneia e ortopneia. Viu ortopneia no enunciado? Tem antecedentes de hipertensão arterial e miocardiopatia isquêmica, com infarto agudo com revascularização há 3 anos. Há 2 anos, apresenta quadro de dispneia aos moderados esforços e edema de membros inferiores, que melhoraram após o início do tratamento. Ele faz uso de IECA, enalapril, e carvedilol, beta-bloqueador, com potencial de redução da mortalidade na insuficiência cardíaca em doses máximas. Além disso, ele faz uso de espironolactona e AS, pela miocardiopatia isquêmica. Hoje de madrugada, acordou subitamente angustiado, dispneia paroxística noturna, com melhora parcial após tomar ar fresco próximo à janela. Então, a gente tem um paciente com fator de risco cardiovascular, hipertensão e infarto prévio, que começou com dispneia aos moderados esforços e edema de membro inferior, que agora se apresentou com uma dispneia paroxística noturna. No exame clínico, ele está descorado, taquipneico,
estável hemodinamicamente, com PA de 130/70, frequência cardíaca 90, frequência respiratória de 28 e saturando 96% em ar ambiente. Tudo bem. Murmúrio vesicular, tudo bem não, né? Ele tá taquipneico, mas a saturação tá relativamente normal. Eu não preciso me preocupar, eu não preciso colocar um catéter de oxigênio nesse doente, por exemplo. Murmúrios vesiculares presentes com estertores finos em bases bilateralmente. Bulhas cardíacas arrítmicas, normofonéticas, com sopro sistólico em foco mitral e presença de B4. Hepatimetria de 15 centímetros na linha hemiclavicular, membros inferiores com edema depressível e o restante do exame clínico estava sem alterações. Então eu tenho meu paciente que estava edemaciado, ele teve dispneia paroxística noturna, ele tem fator de risco para insuficiência cardíaca, eu começo a pensar que ele pode estar no contexto de insuficiência, ele usa medicações até para redução da mortalidade da insuficiência cardíaca, eu acho que ele pode ter insuficiência cardíaca e ele está edemaciado. E a gente olha para o exame físico, além do edema de membros inferiores, ele tem estertor pulmonar. Será que ele não está com uma congestão pulmonar que justifica essa taquipneia dele, essa frequência respiratória de 28, mesmo que ele continue mantendo uma saturação relativamente adequada? Observa a hepatimetria dele, uma hepatomegalia, provavelmente compatível com essa congestão sistêmica também. Chama a atenção que ele tem bulhas arrítmicas, então a gente considera, de acordo com todo o contexto epidemiológico, que provavelmente ele tem uma fibrilação atrial. E aí a banca deu uma comidinha de bola e colocou que tem presença de B4. A gente sabe que a B4 está associada com a contração atrial. Então, se é mesmo a fibrilação atrial, não era para ter B4, né? Mas tudo bem, a gente ignora, não é hora de brigar com a banca, certo? Ó, exames iniciais mostraram HB12, leucócitos de 8.000, com segmentado de 60%. Sódio de 132, então ele tem uma hiponatremia, possivelmente uma hiponatremia hipervolêmica, por ele estar tão congesto mesmo, dilucional, né? Um potássio de 5, create de 1,8, ureia de 80, com DHL de 600. O eletrocardiograma e a radiografia de tórax estão a seguir. O paciente foi internado. Além das medicações que o paciente já utilizava e da dieta hipossódica, é fundamental prescrever ao paciente. Aqui a banca já me garantiu que ele vai continuar com IECA, que ele vai continuar com AS, que ele vai continuar com beta bloqueador e que ele vai continuar com a espironolactona. O que mais a gente vai dar para ele? Observa no exame físico, no raio-x, a gente consegue ver uma cardiomegalia bastante importante e um aumento da trama vascular compatível com um edema pulmonar mesmo, né? Secundário a essa disfunção cardíaca. E quando a gente vê o eletro, a gente comprova aquilo que a gente tinha suspeitado no meu exame físico. Eu vejo um ritmo irregularmente regular, sem ondas P. Mesmo que vocês aproximem, mesmo que pareça que às vezes tem uma onda P, tipo aqui, ó, é artefato da linha de base mesmo, tá? Então, eu tenho um paciente com fator de risco para insuficiência cardíaca, que se apresenta para vocês com um quadro de edema, congestão pulmonar, congestão sistêmica. O que a gente tem que pensar? É uma insuficiência cardíaca descompensada. E a gente tem que lembrar por que uma insuficiência cardíaca descompensa. E aí, galera, vale tudo. Pode ser por uma infecção, pode ser por um infarto, pode ser porque o paciente não está usando remédio, pode ser porque ele ingeriu muito sal, muita bebida no dia anterior, pode ser porque ele fez um TEP, outra coisa que piorou o pulmão dele. Pode ser porque ele está evoluindo com uma falência significativa do coração mesmo, que a fração de ejeção dele está tão reduzida que ele está fazendo um choque cardiogênico. Mas antes da gente pensar o que eu vou fazer para o meu paciente, eu preciso revisar com vocês alguns conceitos de insuficiência cardíaca descompensada. Quando a gente está falando de insuficiência cardíaca descompensada, eu tenho certeza que vocês vão lembrar lá que a gente sempre tem que avaliar o perfil hemodinâmico desses pacientes. A avaliação do perfil hemodinâmico depende se meu paciente está congesto ou não, então a identificação de congestão sistêmica por edema de membros inferiores, edema sacral, estase jugular, hepatomegalia dolorosa, ascite, derrame pleural, tudo isso corrobora a presença de uma congestão, e a avaliação da perfusão periférica, se meu paciente está bem perfundido, é quente, ou mal perfundido, frio.
Como que eu avalio a perfusão? Avaliando o tempo de enchimento capilar, o status neurológico do meu paciente, se o débito urinário está preservado, se não tem livedo, cianose de extremidade, hipocoloração de extremidade, tudo isso vai me ajudar a avaliar se ele está bem perfundido ou não. E a gente chega em 4 parâmetros principais. O tipo A é o paciente quente, bem perfundido e seco, não está congesto. O tipo B é o paciente quente, bem perfundido e úmido, tá todo congesto. O tipo C é o paciente frio, ele não tá bem perfundido e úmido. É aquele coração que não funciona de jeito nenhum. E o tipo D ou L é aquele paciente frio e seco. Ele não tá bem perfundido, mas ele também não tá congesto. O que a gente precisa saber é que se eu tiver que chutar um tipo na prova, vai ser aquele que também é mais frequente na minha vida, o tipo B, disparado. E o quadro clínico mais grave desses perfis hemodinâmicos é o tipo C, que é o clássico choque cardiogênico. Para cada uma dessas situações, a gente pensa num tratamento baseado nas minhas hipóteses diagnósticas. Então, quando eu estou diante de um paciente com perfil quente e seco, ele está bem perfundido e não está acumulando líquido. Então, não é o coração que está falhando. Eu tenho que pesquisar outras causas para a dispneia, para o desconforto do meu paciente. Pode ser uma anemia, pode ser um TEP, pode ser isso que esteja descompensando ele, ainda que não deu tempo de ter manifestações de disfunção cardíaca mesmo. Quando eu tenho meu paciente quente e úmido, que é aquele quadro clássico mais frequente, eu posso ter inúmeras causas, tipo uma crise hipertensiva, ou o paciente que não fez uso da medicação, ou o paciente com infecção, geralmente é o quadro de manifestação mais clássica mesmo. Eu tenho uma bomba cardíaca que trabalha, ela consegue jogar o sangue para frente, mas ainda assim ela não trabalha tão efetivamente, então ela começa a acumular líquido para trás. O meu tratamento vai ser com vasodilatadores, e aí o vasodilatador pode ser oral ou endovenoso, dependendo da gravidade clínica, então posso fazer enalapril, por exemplo, hidralazina com nitrato, ou nitroprussiato, nitroglicerina, se for por uma síndrome coronariana aguda. Meu objetivo é reduzir a pós-carga e permitir que esse coração bombeie com mais facilidade. E diuréticos, porque o meu objetivo vai ser reduzir essa volemia dele. Se eu diminuo a volemia do meu paciente, eu também diminuo a pré-carga e esse meu coração que está lá fraquinho consegue trabalhar com maior facilidade. Depois eu tenho o perfil C, que é o clássico choque cardiogênico. A bomba não funciona de jeito nenhum. Se a bomba não funciona, eu tenho que ajudar ela a funcionar. Classicamente, a medicação que a gente vai precisar usar nesses casos são os inotrópicos positivos, tipo a dobutamina. E o perfil D é aquele paciente que está frio e seco. Então, ele está mal perfundido, mas ele não está congesto. Dificilmente é esse coração que não está conseguindo bombear para frente, porque se o coração não estivesse conseguindo perfundir, ele ia estar acumulando para trás, meu paciente ia estar congesto. O clássico do perfil frio e seco são os pacientes desidratados. Isso pode acontecer por iatrogenia também. A gente pode dar tanto furo para manejar o perfil B, por exemplo, que ele evolui com o perfil D. A banca vai trazer para vocês bem claro, ou usou muita furo, ou teve muito vômito, um senhor que está com infecção gastrointestinal, por exemplo, para favorecer vocês a marcarem esse perfil. Beleza? Então, voltando para o nosso quadro clínico, que o paciente estava edemaciado, mas estava normotenso, estava mantendo o nível neurológico, a nossa tendência é pensar que a gente está diante de um perfil B. O perfil B eu vou manejar com vasodilatadores e diuréticos, mas a banca falou que meu paciente já vai continuar usando enalapril, enalapril, que é um vasodilatador oral, carvedilol, espironolactona. A espironolactona é um diurético para manejo de IC ambulatorial. Ela tem um efeito diurético menos significativo do que a furosemida, por exemplo. E que ele vai continuar usando o AS também, porque ele tinha tido um infarto prévio. Mas ela quer saber o que a gente vai dar para ele agora. Olha lá, eu vou dar catéter de oxigênio? Não, não tem por que dar catéter de oxigênio para um paciente saturando 96%. O corte varia na literatura, mas em geral a gente vai considerar o catéter para pacientes que estão saturando menor que 92, 94%, tá? Ceftriaxone. Não, eu não tenho nenhum indício de que essa piora clínica, essa descompensação clínica dele está sendo por um processo infeccioso.
Levo fluoxacina? A mesma coisa, eu não tenho nenhum indício de que essa piora dele é por um processo infeccioso. Eu sei que eu não dou oxigênio, eu sei que eu não dou antibiótico, me sobrou só enoxaparina. Meu paciente tinha uma FA, um ritmo regular, com QRS irregular, com QRS estreito e ausência de onda P, uma FA e a furosemida para aliviar minha congestão. Show? Bora para as últimas duas, que a gente também vai falar de C aguda. Quero ver se tu pegou mesmo o que está acontecendo. Olha lá. Homem, 82 anos, é admitido referindo falta de ar e inchaço progressivo há 2 semanas. Antecedentes pessoais, ele tem uma miocardiopatia dilatada. Faz uso de carvedilol, enalapril e furo 40 mg ao dia. Ao exame físico, regular estado geral, frequência cardíaca de 102, com PA 112 por 68. Pulmões com murmúrio vesicular presente e estertores crepitantes bilateralmente. Nos membros a gente vê que ele tem edema de membros inferiores, em região sacral e perineal, 4 em 4, tá bem anasarcado, com uma create de 1,5 e uma ureia de 68, provavelmente já dele, e um potássio de 5,2. Nos 4 primeiros dias de internação, ele faz uso de furosemida 20 mg intravenoso de 8 em 8 horas, com melhora significativa das queixas. No 5º dia de internação, refere tontura, sem dispneia. Exame físico, frequência cardíaca de 88, antes era 102, PA 96 por 54, antes a PA sistólica ficava na faixa de 110, caiu um pouquinho. Edema de membros inferiores, já bem menos marcante do que antes, ele tinha uma anasarco exorbitante, potássio de 3,5, normal, até para quem estava com 5 e pouquinho, né? Creatinina de 3,8 e ureia de 200. Nossa, piora importante da função renal desse paciente. Qual é a minha conduta nesse momento? Aí eu tenho que pensar por que ele teve uma piora de função renal. A gente percebe pelos parâmetros que a minha insuficiência cardíaca descompensada por conta da miocardiopatia dilatada melhorou quando o meu paciente ajustou a medicação, aumentou a furosemida, ele reduziu bastante o edema, ele não estava mais dispneico, mas ele começou a ficar tontura, ele começou a ter tontura, a pressão caiu um pouquinho, a frequência cardíaca diminuiu e a função renal piorou muito, com elevação importante da ureia em relação à creatinina. Isso mostra pra gente que a gente pesou a mão nesse doente, que a gente exagerou na furosemida. Por conta disso, o meu paciente ele é visto como perfil D ou L nesse momento. Eu vou suspender o diurético e hidratar com parcimônia. O coração dele é ruim, não dá para eu colocar volume e deixar lá soro 1000 correr aberto. Não, é de 250 em 250, escutando sempre, correndo lentamente para reidratar esse meu paciente mesmo, tá? Lembra lá, ele tá agora hipotenso, ele tá tonto, então mostra uma hipoperfusão do sistema nervoso central, ou seja, meu paciente tá frio, mal perfundido, mais seco. Tudo, não, mas ele ainda tinha edema de 2 cruzes em 4. Um edema muito inferior ao que ele tinha antes de edema até em região sacral, né? Se a gente olhar as outras medicações, não faz sentido iniciar a espironolactona, ele já desinchou bastante, e a espironolactona, inclusive, ela tem um efeito diurético menor que a furosemida, então nesse sentido, nesse momento não faria sentido. Diminuir a dose de carvedilol, muita gente cai nessa pegadinha. Lembra lá, o beta-bloqueador no tratamento da insuficiência cardíaca, ele tem impacto na mortalidade. Quando o meu paciente tem uma descompensação da insuficiência cardíaca, eu não vou retirar o meu beta-bloqueador. Eu vou, no máximo, diminuir a dose. Mas, em tese, eu não preciso nem modificar a dose do meu beta-bloqueador. A gente vai considerar retirar quando o paciente for o perfil C. Não faz sentido eu dar um inotrópico positivo, querer que esse coração bata mais e, ao mesmo tempo, ficar dando lá um beta-bloqueador para dificultar o batimento desse meu coração, certo? Iniciar a diálise, lembra que meu paciente não tem nenhuma indicação de iniciar a diálise. O que determina a diálise não é o valor da creatinina que o médico se assustou, não é o valor da ureia que meu médico se assustou. A diálise iniciada precocemente não foi diferente em relação à diálise tardia. E a gente tá achando que ele tá com essa disfunção justamente por desidratação. Então eu vou hidratar esse meu doente, justo? Isso, inclusive, é uma prática
muito frequente nas bancas da Unicamp. Elas gostam da hidratação. É um polo um pouco diferente da USP São Paulo, por exemplo, que tende a evitar essas estratégias de hidratação. Mas independente da banca que a gente estava falando, essa era a conduta certa para esse paciente mesmo, tá? Quando que eu vou indicar diálise, então? A diálise vai ser indicada, a diálise de urgência, né? Não diálise ambulatorial, ela vai ser indicada naqueles casos de contextos refratários ou uma síndrome urêmica franca. Então, meu paciente com hipervolemia refratária, meu paciente com acidose metabólica refratária, meu paciente com uma hipercalemia, uma hiperpotassemia refratária, beleza? Ou uma síndrome urêmica franca, uma pericardite urêmica, por exemplo. E bora para a última questão, Unesp 2016. Olha lá. Mulher de 65 anos apresenta dispneia progressiva com palpitações e edema em membros inferiores há uma semana. No exame físico, ela tem uma frequência respiratória de 26, uma PA de 130 por 80, com uma frequência cardíaca de 150 e bulhas arrítmicas normofonéticas. Ela tem um murmúrio vesicular presente com crepitações pulmonares até terço médio, fígado a 6 centímetros do rebordo costal e edema de membros inferiores. Está saturando 88% em ar ambiente. Os exames laboratoriais alterados mostraram só uma creatinina de 2, sendo que há um mês ela tinha uma create de 1,5. No eletro a gente vê uma FA. Antecedentes pessoais, ela é hipertensa há 20 anos, com IC diagnosticada há 3 anos e faz uso de carvedilol, losartano e furo. Diante do relato, assinale a conduta que deve ser tomada na sala de emergência. Olha lá de novo. A gente está com uma paciente com insuficiência cardíaca há 3 anos, que faz uso de terapia dupla, com impacto sobre a mortalidade, considerando que é uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, com carvedilol e losartano, beta-bloqueador e o IECA. Ela faz uso de furosemida também, possivelmente para congestão, mas não deveria estar usando cronicamente. Apesar dela ter essa insuficiência cardíaca em tratamento já há 3 anos, há uma semana ela começou com queixas de piora da dispneia e edema de membros inferiores. Por que essa insuficiência cardíaca descompensou? De novo, não usou a medicação? Comeu muito sal? Bebeu muita água? Infartou? Teve um TEP? Qualquer coisa poderia ter acontecido, mas a gente percebe pelo enunciado que ela está com uma FA e não estava nos antecedentes mórbidos, ela inclusive não faz uso de anticoagulante e ela começou com palpitações há uma semana. Então a gente interpreta que essa descompensação da nossa paciente aconteceu por uma FA. E ela está de fato exacerbada com congestão pulmonar e sistêmica. A gente percebe a congestão pulmonar pela presença de estertores crepitantes até terço médio de pulmão, pela presença de uma saturação de 88%, assim como tem a congestão sistêmica pelo edema de membros inferiores, pela hepatomegalia de 6 centímetros. A minha paciente, ela tá taquipneica, tá taquicárdica, possivelmente por conta dessa FA mesmo, mas apesar disso ela tá estável hemodinamicamente. O que a gente vai fazer com essa doente? Olha lá, começando de baixo para cima. Prescrever hidratação? Não, eu não vou hidratar minha paciente. Eu tô vendo que ela tá extremamente congesta, não faz sentido eu hidratar minha paciente. A amiodarona, lembra que a amiodarona, ela entra como medicação para controle da frequência cardíaca da minha paciente com FA. Só que ela também pode fazer uma cardioversão química. A minha paciente já tem uma semana de evolução da FA. Fazer uma cardioversão química pelo menos uma semana, se a gente considerar que as palpitações iniciadas há um mês, há uma semana, marcaram o início dessa FA, né? Se a gente fizer essa cardioversão química com a amiodarona, a gente aumenta o risco dela ter uma embolização para o sistema nervoso central, fazer um AVC, por exemplo. Então eu também não vou dar amiodarona para ela. Suspender carvedilol e losartano, a gente viu que a minha paciente está normotensa, a 130 por 80, não faz sentido eu tirar o antihipertensivo dela. E também não faz sentido eu suspender o beta-bloqueador. A gente já sabe que no contexto de insuficiência cardíaca, a gente vai no máximo reduzir a dose de beta-bloqueador. E olha lá, só no perfil C que a gente vai pensar, opa, será que eu tiro? Então a minha letra D não. Na letra C, administrar furosemida, beleza. Nitrato EV, por que eu vou usar nitrato para minha paciente? Ela não tem nada para eu pensar no equivalente anginoso, por exemplo. Não faz sentido. Metoprolol EV, não faz sentido eu substituir o meu carvedilol
por um outro beta-bloqueador e ainda é endovenoso. Eu não estou num contexto clínico extremamente grave, nem nada disso, até porque se a gente estivesse no contexto clínico de choque cardiogênico, talvez a gente estaria inclusive suspendendo os beta-bloqueadores, né? Não estaria nem substituindo por um metoprolol, por exemplo. Então essa conduta também não faz sentido. Na letra B, a gente vai proceder à cardioversão química com a amiodarona? Não, a gente já sabe que não. A gente tem que manter essa paciente anticoagulada por pelo menos 3 semanas, para aí sim considerar uma cardioversão elétrica ou química. A tendência no caso de FA é tentar uma cardioversão química mesmo, apesar de que, como a paciente já tem substrato, tem insuficiência cardíaca, dificilmente ela vai reverter. A gente vai considerar a prescrição de hidroclorotiazida? Não faz sentido, a furosemida tem um efeito diurético muito mais potente que a hidroclorotiazida. Suspender carvedilol a gente já sabe que não precisa, manter a losartana estaria certo. Então meu gabarito é a letra A. Administrar furosemida endovenosa, deslanosídeo, anticoagulação, reduzir carvedilol pela metade da dose e manter losartana. A gente mantém losartana porque ela diminui a mortalidade na insuficiência cardíaca, é um BRA, né? E não tem motivo para tirar, minha paciente não tá hipotensa. Eu vou reduzir o carvedilol, não precisava, a gente podia ter mantido em dose completa, mas tudo bem, a gente com certeza não suspende. Pode no máximo reduzir considerando que ela tá descompensada. Anticoagulação, porque eu recém diagnostiquei um FA, mas eu não quero reverter o ritmo. Apesar de eu não querer reverter o ritmo, ela tem uma frequência cardíaca de 150 e a gente precisa controlar essa frequência cardíaca, por isso a indicação do deslanosídeo. A furo entra para minimizar essa congestão. Gostou? Quer saber mais? Ó, aqui no intensivo Medway, a gente tem aulas específicas sobre como esse foco, esses outros focos, na verdade, são abordados nas principais instituições aqui de São Paulo. Então, USP São Paulo, Unicamp, Unifesp, enfim, várias outras instituições. Também dentro do intensivo, a gente tem um guia estatístico completo de cada instituição. Não esquece que aqui embaixo tem um guia estatístico simplificado também, se você quiser fazer o download. Já vai ajudar bastante a direcionar os teus estudos, o que é importante para a tua instituição, o que não é. Mas dentro do intensivo a gente tem, ó, conteúdo ainda mais rico para vocês. E falando de conteúdo rico, olha o temor de todo mundo nas provas. Dentro do intensivo a gente também tem um curso diferencial de cirurgia e um curso de imagens radiológicas, que eu acho que quem presta prova em São Paulo é sempre um grande temor, né? Meu Deus, eu nunca sei interpretar essa tomografia. Ou meu Deus, cirurgia eu tenho que rezar para não zerar, porque não zerando já tá de bom tamanho. É isso, galera. Beijão, espero que vocês tenham gostado.